Meus irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez aqui estamos para uma porção mais das Escrituras aprendemos. Eu sou o pastor Eusebio e em nome dos meus pastores, Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e agradável paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma aula. Hoje nós vamos falar dos reprovados, os perseguidos, os mal mencionados pela causa de Cristo, e eles recebem grande recompensa dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 12 e 11 é a nossa base para hoje. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queridos irmãos, então já estamos na aula desta noite. Então, a perseguição do versículo 10, por causa da justiça, né, ela se deu exatamente por praticar a justiça. Aqui no versículo 11 é diretamente por causa da causa de Cristo. Por causa da causa de Cristo, já é algo bem mais... nós vimos que é uma hierarquia de todos esses estudos aí. Nós vamos fazer, eu creio que até o final da semana, nós vamos trazer um resumo das bem-aventuranças e você vai entender bem essas amarrações, tá bom? É muito importante que a gente compreenda esses detalhes aí. Então, quando vivemos uma vida para o reino dos céus em sua natureza espiritual e de acordo com os seus princípios, natureza celestial, espiritual, na esfera do espírito, um alto nível, né? Porque é a montanha lá das bem-aventuranças, e os princípios que foram dados na montanha. Você precisa voltar às aulas lá para compreender o que eu estou dizendo, também. Então, na maioria das vezes em que se diz, essas pessoas que vivem ou tentam viver a justiça e que sofrem por causa do nome de Jesus, geralmente elas são perseguidas, são maltratadas, são mal faladas, são desprezadas por aqueles que se dizem cristãos e até mesmo se dizem religiosos, em virtude do religiosismo, né? Isso acontece. Então, queridos irmãos, aos que sofrem tais abusos em virtude da fé por permanecer em Jesus, não só são denominados bem-aventurados, mas também é dito que eles, através de um imperativo, é dito que eles regozijem. Regozijai-vos. Esse regozijai-vos aqui, ele pela versão King James inglesa, ela diz, estai excessivamente alegres. Pela versão Phillips, tudo inglês, né? E estai tremendamente alegres. Pela versão Williams, conservai-vos saltando em êxtases. Então, queridos irmãos, quando pela causa de Cristo formos insultados, fomos caluniados, perseguidos, sofremos mentira, devemos regozijar. Devemos regozijar na fome. Isso foi o que diz Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita das oliveiras decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e não haja currais, não haja mais gado, mesmo assim, na ausência de tudo isso aí, na escassez de tudo isso aí, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Antes que eu prossiga, eu quero pedir, se essa palavra falar, se esses estudos estão falando ao seu coração, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos, ative o sininho, dá um joinha, nos abençoe na proporção que você também está sendo abençoado. Também faça isso para a glória de Deus. Lucas também, no capítulo 6, versículo 23, diz, alegrem-se naquele dia e exultem, porque é grande grande é a recompensa de vocês. Também nós devemos exultar ou regozijar na perseguição. Isso foi a experiência vivida pelos apóstolos, lá no capítulo 5, versículo 41, quando eles foram retirados dos sinédrios. Lá no sinédrio eles apanharam para tentar
ou para que eles não falassem de Jesus. E aí eles saíram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa deste nome. Na versão transliterada do grego é mais profundo isso, porque lá diz que eles saíram de lá alegres por terem sido considerados dignos de desonra por causa do nome de Cristo. Meus irmãos, imagina o que é isso. Dignos de desonra. Eu fui desonrado, fui considerado digno, fui desonrado, ou seja, eu fui considerado digno. Aleluia. Eu fui considerado digno, eu apanhei por causa de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Isso é forte demais, meus irmãos. Sofrimento por causa de Cristo Jesus. Não por causa de uma vida desmantelada, uma vida relapso. Não, isso aí não. Tem muita gente sofrendo por consequência de uma vida desmantelada. Não, estou falando do sofrimento por causa da causa de Cristo Jesus. Também nós devemos nos regozijar na pobreza. Isso Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Devemos nos regozijar. Regozijar no Senhor, regozijar na pobreza, regozijar no sofrimento. Lembra lá no caso de Paulo e Silas, quando estavam presos, com mãos e pés presos, na noite, na meia-noite eles começam a cantar, a adorar a Deus. Imagina o que é isso, meus irmãos. Isso é além do nosso entendimento, isso vai além da nossa compreensão, é muito forte. Regozijai-vos, é uma ordem. Se você está sofrendo, a Bíblia está falando assim, regozijai-vos. Então, glória a Deus, regozijai-vos em Cristo Jesus. Não pelo estereótipo, não pelo que você está vendo, mas pelo que você tem dentro de você. Ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 4, Paulo dizendo, alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor de vocês. O Paulo fala, estou sofrendo por causa de Cristo, para que esse corpo seja completado, a igreja, que é a igreja. Ainda nós devemos nos regozijar pela perda da propriedade. Tudo isso estou dizendo por causa de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 34, Paulo, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, ou seja, eles não se envergonharam daqueles que foram presos pela causa do Evangelho. Não por causa de vida desmantelada, mas por aquelas Paulo e outros, Pedro, né, e que foram presos por causa ou por pregar o Evangelho, os vários discípulos. E aí diz assim a parte B, mas também aceitaram com alegria a expoliação, ou o confisco dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Isso aqui é muito forte, meus irmãos, porque assim, quando as pessoas vinham para Jesus, o Estado, ele confiscava os seus bens. Os bens passavam a ser propriedade do Estado. Então as pessoas, quando vinham para Jesus, o que acontecia? Eles pegavam os seus bens, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, vou perder para o Estado, então antes que eu perca eu vendo e coloco aqui e a obra não vai parar. E isso era muito forte, porque eles entendiam que o que eles haviam ganhado era muito maior do que a perda. Eles compreendiam que isso que agora estava dentro dele, que era Cristo, o Espírito, a plenitude do Espírito, era muito forte. Então eles não se importavam em perder as coisas, os bens, desde que eles continuasse com a presença. E aí, meus irmãos, nesse continuar com a presença, a morte, o ser devorado por leões, ser morto à espada, ser morto, nada disso interessava, porque eles sabiam que eles tinham um patrimônio superior e durável. Então também nós devemos nos gloriar das provas. Isso Pedro diz na sua carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, vocês estão sofrendo por Cristo, então vocês estão participando junto com Cristo. Se vocês estão junto com Cristo, vocês participam também da glória de Cristo.
Cristo, ele sofreu a afronta, sofreu a ignomínia, aquela toda, né, desprezou a afronta, o resultado foi sentar à destra do Pai. Então, o que ele está dizendo aqui, vocês se alegrem porque vocês são co-participantes desse sofrimento, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Isso é muito profundo, queridos irmãos. Não dá para a gente entrar muito profundo nesse negócio, porque nosso tempo é curto. Essa perseguição indica um genuíno caráter da fé. Porque da mesma forma que eles perseguiram os profetas que viveram antes do seu tempo. Então, nós vemos Justino, o Marte, em seu diálogo com Trífon, ele acusa os judeus de terem serrado Isaías ao meio com serra de madeira. Você imagina uma atrocidade dessa, né? Por certo, Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, cita essa morte de Isaías. Quando ele diz ele diz, vocês foram pelejados, serrados ao meio. Por certo, fala-se deste grande homem, a morte desse grande mártir. Jeremias também, ele foi submetido repetidas vezes a maus tratos. E aí, por recusar-se descer ao Egito, o que acontece? Ele foi, segundo a tradição, ela vai nos dizer que ele foi apedrejado até a morte pelo povo que o forçava a descer ao Egito e ele recusa, então ele é morte a apedrejamento. Ezequias, ele saiu um pouco melhor, lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 6, a parte C ele vai dizer assim, a parte B ele vai dizer assim, mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com os escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então, maus tratos também. Amós foi obrigado a fugir para outro lugar por causa da profecia. Zacarias perdeu o salário foi repassado para outras pessoas como punibilidade, né? Para uma tentativa dele calar-se. Então, todos eles sofreram terrivelmente. Ainda o caráter cristão é purificado e amadurecido pelo sofrimento. Isso é o que Paulo diz em Romanos capítulo 5 e versículo 3 e o versículo 5. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ainda Tiago, no capítulo 1, versículo 3, versículo 4, ele diz que a provação da fé que vocês têm produza perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Então, essa perseguição, essa prova, ela tem objetivo, apurar-nos. Também a perseguição é seguida de grande recompensa. Isso aqui é glorioso, porque essa recompensa não está aqui, está no céu, está lá. E não se trata de um salário, também não de méritos humanos, mas sim de uma recompensa grandiosa, graciosa. Esta recompensa não é proporcional, embora muito maior que o sacrifício, ou seja, não é proporcional àquilo que sofremos, ou seja, eu sofro, eu vou ganhar, ganho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ela é proporcional porque o Senhor olha para nós e fala assim, não, eu vou pagá-lo bem, eu vou recompensá-lo bem. Isso é o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Não pode. Lá é muito sublime, nos falta palavra, nos falta vocábulo. Ainda, ele escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória. De glória, nós estamos falando de apóstolo Paulo, querido, que sofreu por causa, por isso que eu sorri, a gente realmente sorriu, porque ele diz, a nossa leve, leia um pouquinho a biografia de Paulo e você vai entender esse leve que ele está dizendo. Acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas em que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então,
aquilo que nós vimos e que hoje nós contemplamos, a lida em ter essas coisas palpáveis, elas são terrenas, elas são passageiras. Agora nós devemos olhar para as que não são temporais, as que são eternas. É nós pegar o nosso patrimônio e transportar para lá. É pegar o nosso patrimônio e transformar em algo que o ladrão não roube, que a ferrugem não corroa. É algo eterno. Isso que nós temos que fazer, investir lá no reino, lá. Então, nós já vimos aqui no versículo 12 que o Senhor fala de uma palavra encorajadora para aqueles que são perseguidos por causa do seu nome. Por causa do seu nome. Ele diz, alegrai-vos e exultai, porque a sua recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de ti, antes de vocês. Tem um detalhe aqui que é bom observar antes que eu conclua, já estamos concluindo. Alegrai-vos e exultai. É a palavra pluralizada, né? Alegrai-vos, regozijai-vos. É uma ordem para todos. É um imperativo para todos. Alegrai-vos, regozijai-vos. Mas quando se trata na recompensa, ele singulariza. Preste atenção. Alegrai-vos e exultai, porque a sua recompensa é grande nos céus. Viu? Alegrar é um imperativo para todos. Alegrem, porque o que nós recebemos é coisa muito grande. Alegrai-vos, independente das circunstâncias. Mas a recompensa, ela é individual. É individual, é meritória. É individual. Nós devemos buscar e fazer isso independente de nós estarmos nos holofotes, independente de nós estarmos sendo vistos, nós estarmos na vitrine, diante de todos. Nós devemos fazer algo que o Senhor contemple. Porque se nós buscarmos a glória que é olhada pelos homens, nós poderemos perder esta recompensa que é singular. Amém, queridos irmãos? Faça tudo para a glória do Senhor. Querido, se esse vídeo, se essas aulas têm falado ao seu coração, se inscreva nesse canal, compartilhe, abençoe outras pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar grandemente. Dê um like, um joinha, ative o sininho para você ser avisado. E eu tenho certeza que nós seremos, eu e você, muito abençoados. Amém, queridos irmãos? Se Jesus nos permitir, estaremos de volta. Um grande abraço, aquele abraço.